Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais alguns exercícios de matemática para a gente poder fixar aí alguns conceitos. Tudo bem? Então vamos lá? Então tá aqui o primeiro exercício. Então vamos ler junto, né? Então o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento da reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aços que serão instalados. Então, a pergunta do problema é identificar, achar o tamanho da haste EF. Tá? Bem, enquanto você vai dando uma pensada, eu vou escolher aqui a minha caneta. Então, o que a gente precisa achar? O tamanho dessa haste EF. Tá? Ficou claro para vocês? E aí, alguma ideia? Alguma luz para a gente poder resolver essa questão? Então vamos lá. Agora que você já resolveu, vamos para a resolução. Né? Então, representando aqui de novo a figura, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o que o problema está pedindo. O problema está pedindo especificamente o comprimento da haste EF. Então vamos colocar o x e é o nosso primeiro passo. Tá? É o valor do x que a gente vai ter que achar. Bem, e agora? O que a gente consegue fazer mais daí? A gente consegue extrair mais o que dessa figura? Dessa figura ou dos dados do problema. O problema informa que o comprimento o DB é 6, do AC é 4. Todas essas hastes verticais são perpendiculares à linha AB. Né? E mais o que? Parece que tem dois triângulos aí, ou alguns triângulos, não é mesmo? Um dos triângulos seria o que? O ADB, né? Esse aqui seria um dos triângulos, né? E outro triângulo qual que seria? Poderia ser esse aqui, né? O ACB. E por que eu peguei esses dois triângulos? Porque nesses dois triângulos ele te dá um dos lados, o 4 e o 6, ou 6 ou 4 respectivamente. Se eles não tivessem dado, se o problema não tivesse dado esses números, então de repente a gente procuraria um outro triângulo, tá? Então esse triângulo que eu desenhei em vermelho e azul são dois triângulos bons candidatos, tá? Então, pegando esses dois triângulos, o que a gente consegue fazer? De que forma a gente consegue analisar esses dois triângulos? A gente pode usar semelhança de triângulos, né? Mas que semelhança de triângulos? Pois bem, vamos lá. Vou pegar o triângulo A, né? Vou pegar o triângulo A, B e D. Tem outro triângulo parecido com esse, qual que é? Justo, o AFE. Esse triângulo aqui, né, que eu estou aqui desenhando, é semelhante ao triângulo maior que esse aqui. Não é mesmo? Então, estamos aqui na metade da resolução. Tá? É o tamanho da haste EF. Tá? Então, esse aqui é 2,4 centímetros. Tá ok? É isso. Vamos pegar um próximo exemplo, que parece um pouco mais complexo, mas a gente consegue resolver.
Então vamos lá. É um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Então eu tenho três canos, ou aqui representado 3 círculos internos dentro de um círculo maior. Tá? Esse círculo maior, ele tem o quê? Um raio R maior, um R grande. Tá? Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Tá? Então 10 centímetros a gente consegue ver nessa figura. Tá? Os 10 centímetros estão aqui. Então os mesmos 10 estão aqui e o aqui também é 10. Tá? Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilizando 1,7 igual a raiz de 3, né, um valor aproximado dele, o valor de R centímetros é igual a... Então, de novo, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar é o que o problema está pedindo. O problema está pedindo, calcule o valor de R. Então, R é o nosso problema. É o que a gente vai ter que achar. Que dados? Então, agora a gente precisa pensar e avaliar o que o problema está fornecendo em termos de informação, em termos de dados, em termos de dicas. Internamente eu tenho o quê? São 3 círculos iguais, de raio 30 centímetros. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eles estão se tocando entre eles. Tá? Não sei se você já viu alguma propriedade dessas, ou alguma situação parecida, mas quando você tem 3 triângulos idênticos, de mesma circunferência, se tocando entre si, tá? Daí a gente consegue extrair algumas informações importantes para a resolução do nosso problema. Tá? Dá uma pensadinha, vamos ver se você encontra pelo menos assim o caminho para a solução. Então vamos lá. Eu representei nessa figura a figura um pouco maior, para que a gente pudesse ver, analisar a figura com um pouco mais de detalhes. Tá? Então, o que o problema na verdade está pedindo? Né? A gente precisa achar. Então, o que eu fiz? O que a gente precisa achar é esse comprimento, que é o raio. Né? Então, dada essa figura, eu comecei a desenhar algumas outras linhas. E uma das linhas é essa linha OB. Tá? O é o centro do círculo maior e o B é o ponto em que as duas circunferências se tangenciam. E o trecho AB é o raio. Tá? Ele começa no centro, no ponto A, e no ponto B é o ponto de tangência. Tá? Então, o BO é tangente aos círculos internos no ponto B. E o que a gente está buscando é justamente esse, o raio maior. O raio maior, olhando a linha em vermelho, a gente vê que ele é os 10 centímetros, tá? Esses 10 aqui de fora, mais os 30, que é um 30, é o raio, esse trecho aqui, mais o trecho AO. E o trecho AO eu chamei de D. Ou seja, se a gente acha o valor do D, a gente acha a resposta. Não é mesmo? Então o problema todo passa a ser como que a gente acha o valor do D? Agora, para achar o valor do D, vamos observar o triângulo ABO com mais carinho. Dando um zoom nele, eu tenho isso. O AB é o raio interno, 30 centímetros. O AO é o D que a gente está procurando. Agora, vocês concordam que aqui é 90 graus?
Então eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho triângulo retângulo considerando o ângulo alfa aqui. Eu tenho o cateto adjacente. E eu preciso achar a hipotenusa, que é o D. A questão é, como que eu acho alfa? Tendo alfa, o valor desse ângulo, eu resolvo o problema. Tá? Vamos ver, como é que a gente faz isso? Se eu agora conectar os centros, né, dessas três circunferências, o centro seria o A, o E e o F. Através dessas três linhas em verde, a gente forma um triângulo equilátero. Puxa vida, se forma um triângulo equilátero, esses ângulos internos aqui, eles são de quantos graus? 60 graus, inclusive esse aqui. Se é 60 graus, essa linha, até vou pintar de cor diferente, essa linha AO, ele divide o ângulo A em duas partes iguais, não é mesmo? Então, se divide em duas partes iguais, o alfa é metade de 60. Ou seja, o alfa é 30 graus. Ok? Seguindo, se o alfa é igual a 30, tá? E por que eu peguei o cosseno? Porque o cosseno é o que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, cosseno de 30 é igual a quê? 30 sobre D, vai dar raiz 3 sobre 2. Aí é só questão de isolar o D e realizar o cálculo. Considerando que a raiz de 3 é igual a 1,1,7, o D é 34. Beleza? Resolvemos o problema? Ainda não. A gente precisa, agora é só somar. A gente tinha calculado que uma parte do raio maior é 40. Somando com o D que nós calculamos, chegamos aos 74. Certo, pessoal? É isso. Um pouco mais complicado esse problema, mas nada é impossível, não é mesmo? Um abraço a todos, bons estudos.